Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falando da Bíblia. Hoje vou te contar 3 fatos bem interessantes e que talvez você não conheça da vida do rei Salomão, o filho sucessor do rei Davi. Eu postei aqui no canal a história completa de Salomão. Se você ainda não viu este vídeo e quer saber tudo sobre a história de Salomão, vou deixar o link nos cards, na descrição e na tela final para que possam ver. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. 3 fatos sobre o rei Salomão. Primeira, as riquezas de Salomão. O rei Salomão é considerado o homem mais rico que já existiu. Ele herdou uma grande herança e muitas riquezas de seu pai, o rei Davi. Todos os tesouros e despojos de guerra que Davi conquistou ficou para o seu filho Salomão, e foi com toda essa riqueza que ele acumulou durante o seu reinado que foi construído um templo ao Senhor Deus, sendo conhecido como o primeiro templo de Jerusalém, ou como o templo de Salomão. Para ajudar o rei Salomão a construir o templo, o rei Davi separou para ele: eis que na minha aflição preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1 milhão de talentos de prata, e de cobre, e de ferro que não se pesou, porque era em abundância. Também madeira e pedras preparei, e tu suprirás o que faltar. 1 Crônicas 22, versículo 14. Salomão controlou as rotas de comércio, atuando em pontos estratégicos, que lhe rendeu muito dinheiro. No reinado de Salomão, a prata tornou-se tão comum quanto a pedra e o cedro, fazendo com que ele vivesse em meio a um esplendor de riquezas nunca visto antes em Israel. Salomão não construiu com suas riquezas somente o templo para Deus, mas também com uma boa parte do seu dinheiro fez um lindo palácio para nele morar. A construção levou 13 anos para ser finalizada. Seu trono era todo de marfim, revestido de ouro puríssimo. Todos os copos do rei eram dourados. Além de seu luxuoso palácio, ele possuía também uma residência de verão nas montanhas do Líbano. Deus abençoou Salomão com tantas riquezas que isso refletiu também na vida dos israelitas. O governo do filho de Davi foi um dos mais prósperos de Israel, sem guerras ou derramamento de sangue, mas um governo de paz e com muitos acordos comerciais e garantindo cada vez mais prosperidade. Segunda, Salomão e a rainha de Sabá. A rainha de Sabá é descrita na Bíblia como uma visitante que veio dos confins da terra para ouvir pessoalmente a sabedoria do rei Salomão. Ela levou para ele como presente muitas pedras preciosas, ouro e especiarias. A rainha de Sabá já tinha ouvido falar da sabedoria de Salomão e quis comprovar isso. Quando chegou ao palácio, fez muitas perguntas e enigmas a Salomão, que respondeu a todos os questionamentos feitos por ela com grande inteligência, deixando a rainha muito impressionada. A partir desse encontro de Salomão com a rainha de Sabá, muitos criaram várias histórias sobre os dois. Existe até mesmo um relato etíope do século XIV, Quebra-Negaste, que afirma que a rainha de Sabá e o rei Salomão tiveram um relacionamento e dele a rainha deu à luz a um filho, Menelik I, rei de Axum, que fundou uma dinastia, reinando como o primeiro judeu e depois o Império Cristão da Etiópia. Contudo, a Bíblia não fala nada a respeito do relacionamento de Salomão e da rainha de Sabá. Tudo que a Bíblia nos mostra é que eles tiveram apenas relações comerciais e nada além disso. Não haveria problema algum se eles tivessem tido uma relação marital diante de Deus. Porém, o foco da Bíblia não foi revelar este fato, apenas nos mostrar que a rainha de Sabá teve humildade em reconhecer Deus na vida do filho de Davi. E quando presenciou tudo o que ouviu, teve certeza que o Senhor realmente era com ele. Eu postei aqui no canal a história da rainha de Sabá. Se você ainda não viu o vídeo, o link dele estará nos cards e na descrição para que possam assistir. Terceira, as esposas de Salomão. Salomão foi um rei ungido escolhido por Deus para suceder o rei Davi. Ele agradou muito ao Senhor, mas a sua maior fraqueza foram as mulheres.
De acordo com 1 Reis 11, versículo 3, Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. As suas esposas são descritas como princesas estrangeiras, incluindo a filha do faraó. A única esposa de Salomão, mencionada por nome na Bíblia, é Naamá, a amonita, mãe de Roboão, o sucessor do rei Salomão. Naamá tenha talvez ocupado o lugar de rainha principal na vida do rei. Antes mesmo dos israelitas chegarem à terra prometida, Deus avisou ao seu povo que um rei não deveria tomar muitas esposas para si, pois se isso fizesse, o seu coração se desviaria de Deus. Você encontra em Deuteronômio 17, versículo 17. Deus também advertiu aos israelitas que não se casassem com pessoas de terras estranhas, para que não viessem a servir a outros deuses. E todas essas recomendações do Senhor não foram seguidas por Salomão. Ele se uniu maritalmente a moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres de vários povos, as quais Deus já tinha avisado ao povo israelita para que não se unissem, e futuramente essas perverteram o coração de Salomão contra Deus. O maior erro de Salomão foi permitir que suas esposas estrangeiras trouxessem seus deuses para Jerusalém e ali construíssem templos para alguns deles, como Astarote e Milcom. Você encontra em 1 Reis 11, versículo 4 e 5. Enfim, Salomão tinha tudo para ser um rei de coração reto para com Deus. Afinal, o maior exemplo de fidelidade ao Senhor foi o seu pai Davi, mas por se unir a muitas mulheres, o seu elo com Deus foi quebrado. E assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. 1 Reis 11, versículo 6. Esses foram os 3 fatos da vida do rei Salomão, que separamos para vocês. Lembrando que já postei aqui no canal a história completa do sucessor do rei Davi. Vou deixar o link nos cards e na descrição para que possam assistir. Se gostou, deixe seu like para nos ajudar e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.